Olá, meu nome é Ricardo Lino e seja muito bem-vinda à minha série de treinamentos chamada What Only Smart People Know and Do. E a tradução seria o que apenas as pessoas inteligentes sabem e fazem. Um tempo atrás, eu ouvi a seguinte frase, me chamou muito a atenção: saber e não fazer é não saber. Saber e não fazer é não saber. Você já deve ter conhecido um monte de gente assim, né? Um monte de gente que se julga inteligente, diz eu sei, eu sei, eu sei, mas não faz nada daquilo que diz que sabe. E se você não faz aquilo que você está dizendo que sabe, significa que você não sabe. O propósito dessa série de treinamentos é fazer o quê? Essa série de treinamentos tem como objetivo ajudar você a usar mais daquilo que você já sabe e também aprender algumas coisas novas. E nessa série de treinamentos, eu vou trazer para você novos conceitos, ideias, estratégias, mas eu também vou ajudar você a aplicar mais os conceitos, ideias e estratégias que você já sabe. Tem coisas que você já sabe e você só precisa ser relembrado para que você coloque aquilo em prática. Hoje, você está assistindo a parte número 1 dessa série de treinamentos. E eu garanto para você uma coisa: cada treinamento que você assistir desta série especial vai ajudar você a aumentar sua inteligência. E fique comigo até o finalzinho desse treinamento aqui, porque eu sempre preparo e eu preparei para você uma bonus quote. O que seria isso? É uma citação especial que vai ajudar você a aplicar o tópico que eu vou abordar hoje. O tópico de hoje, ele é crucial para que você cresça muito na sua vida pessoal e profissional. Vamos dar uma olhadinha no que a gente vai abordar hoje? No treinamento de hoje, para o treinamento de hoje, eu preparei uma questão que está aí na tela para você. Baseado nessa questão, a gente vai começar a explorar o tópico de hoje. How much do you study and learn? Deixa eu repetir essa pergunta para você. How much do you study and learn? E a tradução seria: o quanto que você estuda e aprende? Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre estudar e aprender. Por que esse tópico é tão importante na sua vida e na minha vida? Recentemente eu descobri o seguinte, que o conhecimento humano, ele se dobra a cada um ano. É, isso é verdade mesmo. A cada um ano que passa, o conhecimento humano está se dobrando muito, muito rápido. Então, imagine a seguinte situação. Imagine que você acabou de fazer, de completar um curso de um ano. Quando você terminar esse curso de um ano, significa que aquele conhecimento que você já acabou de estudar, já lançaram a mesma quantidade de informações novas sobre aquele assunto. Imagina que você está fazendo uma faculdade de 4 anos. Quando você termina a sua faculdade, todo aquele conhecimento que você estudou já se tornou algo obsoleto, já estão lançando coisas novas a respeito daquela área. Então, seja lá aquilo que você está estudando, você precisa se atualizar muito rápido. E é por isso que a gente vai estar trabalhando, aprender e estudar nesse treinamento de hoje. Para começar, eu tenho uma pergunta para você. Pense em você como aluno. E que nota você se daria numa escala de 0 a 10? Pode até dar uma pausa agora e anotar. Que nota você se daria que nota você se daria numa escala de 0 a 10? Isso é importantíssimo. E depois a gente vai voltar e comparar isso com algumas outras informações que eu vou passar para você hoje. E para esse treinamento, eu escolhi a história de uma pessoa incrível que está aí, o nome dela está aí na tela com a primeira perguntinha aí para vocês. Who is Albert Einstein? Quem é o Albert Einstein? Muita gente já ouviu falar do Albert Einstein, e eu era uma dessas pessoas também, mas eu não sabia alguns detalhes importantes da vida dele relacionado a estudar e aprender. Fica comigo que hoje você vai descobrir umas coisas muito bacanas sobre o que o Einstein fez para que você melhore seus resultados também, tá?
E vamos agora para os pontos importantes desse treinamento. Number one, I don't have to study much, but... Isso seria a tradução... Como seria a tradução disso? Eu não tenho que estudar muito, mas... I don't have to study much, but I can learn a lot. Eu não tenho que estudar muito, mas eu posso aprender muito. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é sobre dois verbos, o verbo estudar e o verbo aprender. Eu sempre fiquei curioso nos meus estudos. Pensa aí, qual é a diferença de estudar e aprender? Pensa um pouquinho. Na minha jornada como aluno, na minha jornada de aprendizagem, eu reparei o seguinte: tinha gente que eu conhecia, que estudava comigo, que estudava muito e aprendia pouco. Aprendia muito pouco. E tinha gente que estudava, que embora estudasse pouco, aprendia muito. E eu sempre fiquei curioso sobre isso. Eu reparei que no ensino, as pessoas achavam que aprender e estudar é a mesma coisa. E eu era uma dessas pessoas. Agora, deixa eu contar para você um pouquinho da minha história relacionada a esses dois verbos, que vai ajudar a esclarecer alguns pontos. Eu queria muito aprender inglês. Então, o que eu fiz? Eu estava buscando alguma escola para começar a estudar inglês. Só que, na época, o ensino tradicional de inglês levava 4 anos. 4 anos para aprender inglês. Para mim, era muito tempo. E eu queria aprender rápido. Esse era o meu foco, aprender rápido. E aí eu ouvi que era possível aprender inglês em 1 ano. E o que eu comecei a fazer? Achei uma escola, me matriculei e comecei a estudar. Estudando, com livros, com dicionários, ficando muito cansado. Adivinha o que aconteceu? Depois de 1 ano, eu estava falando inglês fluentemente, eu tinha aprendido inglês. Só que uma questão importante é como eu aprendi inglês. Nem eu sabia direito como eu tinha aprendido. Eu comecei a dar aula. Depois que eu comecei a dar aula, eu descobri que eu tinha aprendido como aprender. Eu tinha desenvolvido um método que acelerou a minha aprendizagem muito. E aí, o que eu fiz? Com esse método que eu criei, eu abri uma escola. Agora, vamos dissecar um pouquinho a minha história. Vamos analisar a minha história, analisar os dois verbos que eu falei. Estudar e aprender. O que vem a ser estudar? Eu fui pesquisar um pouquinho o significado de verbos, do verbo aprender e do verbo estudar. E aí, uma das coisas que eu vi sobre estudar, eles escrevem assim, que é ler, memorizar fatos e ir para a escola, né? E você vai ver que tem muita gente que faz isso, né? Ler, memorizar fatos e ir para a escola. Isso aqui é estudar. Agora, e aprender? Aprender é adquirir conhecimento ou uma competência de diversas formas. Então, o que é mesmo aprender? Adquirir conhecimento ou uma competência de diversas formas. Então, repara que estudar e aprender não é a mesma coisa. Estudar é uma forma de aprender, mas não é a única forma de aprender. Com certeza você conhece muita gente que estuda e não aprende. E eu mesmo, na minha jornada, quando eu quis aprender a língua inglesa, eu me dediquei, eu ralei, eu estudei, mas foi muito um processo de tentativa e erro, tentativa e erro. Eu estudava muito e acabei aprendendo um pouco no processo. Mas como eu estudei numa quantidade muito alta, eu acabei desenvolvendo bons hábitos, boas estratégias que me levaram à fluência rápida do idioma. Aí depois disso, eu comecei a dissecar para ver o que eu estava fazendo, o que eu não estava fazendo. Primeiro ponto que eu quero que você coloque na sua cabeça: estudar e aprender não são a mesma coisa. Sempre tem uma forma mais fácil de você aprender o idioma que você está estudando. Sempre tem uma forma mais fácil de você aprender aquilo que você está estudando na faculdade. Sempre tem uma forma mais fácil de você aprender aquilo que você precisa para crescer profissionalmente. Eu quero aqui despertar em você uma característica fundamental da aprendizagem: curiosidade. Quanto mais curioso você for, mais você vai aprender. Quanto mais curioso você for, mais você vai aprender. E agora, um ponto importante é: pare de estudar como você está acostumado a estudar. Mude a sua forma de estudar
E aí você vai aprender mais rápido. Se o jeito que você está estudando fosse realmente bom, você já teria conquistado o resultado que você quer. Então, pare de estudar como você está estudando. Mude a sua forma de estudar, que você vai começar a aprender mais rápido. Não, os alunos, as pessoas inteligentes, elas não apenas estudam, elas focam em como aprender. Number 2, my teachers don't do the work for me. They facilitate the work I do. My teachers don't do the work for me. They facilitate the work I do. O que significa isso? Os meus professores, os seus professores, eles não fazem o trabalho para nós. Eles facilitam o trabalho que nós fazemos. E isso é uma coisa importante de você entender do trabalho do professor. My teachers don't do the work for me. Os meus professores não fazem o trabalho para mim. Os professores, eles não estão aí para fazer o trabalho para você. Mas aí tem aluno que ele imagina assim, né? Ah, o professor vai fazer tudo para mim. Não é assim que funciona. Imagina o seguinte, que você quer ter uma barriga bonitinha, né? Tá chegando o verão, você quer ir para a praia aí, sabe, com uma barriga de tanquinho. Uma coisa eu tenho para dizer para você, ninguém vai fazer abdominal para você, não. Você quer ter uma barriga bonitinha? Você vai ter que fazer abdominal. E se você quer aprender, você vai ter que ralar. Você vai ter que criar uma forma eficaz de aprender. O problema é que tem muito aluno preguiçoso aí que quer que o professor faça tudo para ele. Não é assim que funciona, não, tá? Tem dois tipos. Eu costumo olhar para os professores, geralmente dois tipos, tá? Tem o professor medíocre e tem o grande professor. O que os professores medíocres fazem? Os professores medíocres, eles só dão aula. E aí, o que um excelente professor faz? Ele facilita o seu trabalho. Um professor excelente, ele vai te fazer pergunta, ele vai te questionar, ele vai te deixar pensando, mas isso vai fazer com que você retenha aquilo que você está estudando e que você aprenda mais. Agora, na nossa jornada, eu quero que você repare numa coisa, tá? Ninguém chega lá no topo sozinho. Na sua história, você vai reparar em que na sua vida sempre houveram vários professores. Na minha vida, eu também tive vários professores. Tive vários professores medíocres e tive alguns grandes professores. Quero contar para você aqui de uma das professoras que fez uma grande diferença na minha vida. O nome dela é Thaís. O que aconteceu? A Thaís, ela tinha um brilho no olhar. E quando eu tive aula com ela, uma das coisas que ela me passou, que eu considero muito importante, ela me ajudou a desenvolver a paixão por aprender. E aquilo fez a diferença na minha vida. E depois daquilo, quando eu comecei a dar aula, comecei a buscar passar isso para meus alunos. Então, eu quero dizer uma coisa aqui para você. Caso você ainda não tenha ouvido isso de um outro professor, eu quero que você saiba que você tem muito mais potencial do que possa imaginar. Você tem muito mais potencial do que possa imaginar. Mas não é só ter o potencial, é importante que você use o seu potencial. Para isso que essa série de treinamentos foi criada. Mas é importante que você perceba que o professor que você tem, ele não vai fazer o trabalho por você. Ele vai facilitar o seu trabalho, mas é você que tem que fazer o trabalho. E um ponto importante que eu quero mencionar aqui agora é o seguinte. O campo da educação é um campo que precisa de apoio. Muitas das vezes, os professores, eles ganham mal, trabalham demais e não têm um recurso para fazer o trabalho bom. Então, não vai só criticando os professores aí, não, tá? E outra coisa, lembre-se que na sua vida, se você está hoje onde você está, teve professores que te ajudaram. Então, assim que acabar esse treinamento, faça uma lista com o nome de alguns professores que fizeram a diferença na sua vida e mande uma mensagem para esse professor, para essa professora. Valorize os professores que te ajudaram a chegar onde você está. E lembre-se, o professor não faz o trabalho para você. Ele apenas facilita o seu trabalho. E um dos seus trabalhos que eu já quero deixar aqui, prepare perguntas para o seu professor. O seu professor está aí para te ajudar, mas não está aí para fazer o seu trabalho.
Number 3, I strategically review what I needed to learn in my professional life and in my personal life. I strategically review what I need to learn in my professional life and in my personal life. Isso significa o quê? Eu estrategicamente revejo o que eu preciso aprender na minha vida profissional e pessoal. Uma das coisas que eu quero que você fique na sua cabeça é com a importância da palavra revisar e da revisão. Imagina a seguinte situação. Imagina que você acabou de estudar algo agora. Passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Você não vai reter aquela informação. Você viu alguma coisa hoje, com o passar do tempo, ela cai em esquecimento. Agora, qual é o segredo aqui? De uma forma que você consiga entender. Você acabou de estudar alguma coisa, você começa a rever, aquela informação ela vai ficar fresquinha na sua cabeça. Você vai conseguir lembrar. Agora, de quanto em quanto tempo você deve rever a informação que você está estudando? É isso que eu quero compartilhar aqui com você agora, tá? Eu vou dar aqui para você 4 passos para você revisar de uma forma eficaz e fazer o que as pessoas inteligentes fazem, para que você seja um aprendiz eficaz. Número 1. Logo após você ter estudado algo, faz a primeira revisão. Logo após ter estudado. Um dia após ter estudado, faz a segunda revisão. Depois, 1 semana, a terceira revisão. 1 mês, a 4ª revisão. E o que acontece se você fizer esse passo aqui? De quanto tempo você tem que revisar mesmo? Logo após estudar, 1 dia após estudar, 1 semana após estudar, 1 mês após estudar. E isso vai fazer com que a informação ela não caia em esquecimento e fique fresquinha na sua mente. Eu quero que você entenda o seguinte: revisar é a estratégia mais eficaz que tem de aprendizado. Não adianta você ver a informação uma vez só e achar que você vai lembrar aquela informação para o restante da sua vida. Você não vai se lembrar. É importante que você reveja várias e várias vezes. Quanto mais você rever aquela informação, mais você vai gravar essa informação. E isso é crucial para que você tenha sucesso nos seus estudos e melhore os seus resultados na sua vida. Eu sei que eu passei bastante informação até agora, então vamos recapitular tudo que você tem aí na tela, tá? Number 1, I don't have to study much, but I can learn a lot. Smart people don't study much, but they learn a lot. Eu não tenho que estudar muito, mas eu posso aprender muito. Esse é o segredo. Como você pode aprender mais rápido? Como você pode aprender mais rápido? Eu quero deixar 2 perguntas aqui para você, tá? Pergunta número 1. Como você aprende melhor? Como você aprende melhor, tá? Eu acabei descobrindo a minha forma de aprender melhor e aprender da minha forma de aprender melhor, meus resultados nas aulas melhoraram. Agora, número 2. Como você precisa aprender. Embora é legal você saber como você aprende melhor, é importante que você saiba como você precisa aprender. A forma que você aprendia 1 ano atrás, 2 anos atrás, ela já mudou. Ela já não é mais a mesma. O mundo está mudando tão rápido que você precisa atualizar a sua forma de aprender. Então, isso é crucial. E para isso, é importante que você se lembre do que eu falei. Estudar e aprender não é a mesma coisa. Chega de estudar da forma que você estudava. Atualize a sua forma de aprender para que você aprenda mais rápido. Number 2, my teachers don't do the work for me. They facilitate the work I do. Pessoas inteligentes, elas sabem disso, que os meus professores e os seus professores, eles não fazem o trabalho para nós. Eles facilitam o trabalho que a gente faz. É para isso que existe o professor, para facilitar o seu trabalho. Aí agora, quando você vai na sala de aula e o aluno é preguiçoso, desmotivado, não quer aprender, não presta atenção, aí desculpa, né? Aí não é culpa do professor. É você que tem que mudar a sua forma de agir, mudar a sua atitude. O professor já tem tanta coisa para fazer, né? O professor ele tem muitas tarefas e você tem a sua. Faça o seu trabalho. O professor não vai fazer o seu trabalho.
Os grandes professores vão facilitar o seu trabalho. E valorize os bons professores. Agradeça sempre, demonstre que você aprecia isso, porque bons professores, professores excelentes, são raros. Então, valorize que você sempre vai ter um perto de você. Number 3, I strategically review what I need to learn in my personal life and in my professional life. Eu estrategicamente revejo o que eu preciso aprender na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Aprender, pessoal, é um processo contínuo. Você sempre tem que aprender algo novo, não vai acabar. Aquilo que você precisa melhorar na sua vida, sempre você vai ter que melhorar. Aquilo que você precisa melhorar no trabalho, você sempre vai ter que melhorar. Então, é importante que você atualize sempre a sua forma de aprender e que você reveja essa informação. Desta forma, você vai ficar com essa informação na sua cabeça. E para fechar essa primeira parte aqui do treinamento, eu quero deixar umas perguntinhas aqui importantes para você. Tá? Primeira, o que você quer aprender? Crie uma lista das coisas que você quer aprender. 5 coisas ou 10 coisas que você queira aprender. Anota nessa lista. E depois, crie a segunda lista. O que você precisa aprender. Anota lá umas 5 coisas, umas 10 coisas que você precisa aprender. É legal você fazer a lista do que você quer aprender, mas, acima de tudo, você deve focar naquilo que você precisa aprender. O que você precisa estudar para você ser um sucesso na sua carreira? O que você precisa estudar para você se destacar dos demais? Porque nesse mundo que a gente vive, você deve focar em criar vantagens competitivas. E aprender é uma delas. Agora, como eu tinha prometido, deixa eu contar para vocês a história, detalhes importantes da história de um grande aprendiz, uma pessoa que marcou a história do mundo. Eu quero falar agora para você sobre a história de Albert Einstein. Muitas pessoas não sabem de alguns detalhes importantes da história desse homem. Dá uma olhadinha na foto dele aí e me diz o que chama a sua atenção. Geralmente as pessoas vão falar que é o cabelo dele, que é o bigode dele, mas o que chama a atenção é de onde ele veio e onde ele chegou. Quando a gente vai falar do Albert Einstein, eu quero que você comece a pensar em você. Como você se sentiria se você tivesse um filhinho de 4 anos e esse filhinho não falasse direito? Isso é, na verdade, um pouquinho do que aconteceu com o Albert Einstein. Quando ele tinha 4 anos de idade, ele ainda não falava direito. E aí, o Albert Einstein, ele entrou na escola, né? Foi para a escola e tudo mais. E quando ele estava na escola, os coleguinhas dele já tinham aprendido a ler, ele ainda não tinha aprendido a ler. E aí, imagina como é que era a cabeça dele. Os pais do Albert Einstein olhavam para o Albert Einstein achando que ele tinha algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema mental. Porque as outras crianças aprenderam a falar mais rápido, as outras crianças já estavam lendo, e ele não. Quando ele foi aprender a falar, ele tinha um hábito esquisito. Antes de falar as coisas, ele repetia para ele. Ele ficava repetindo as coisas. Então, o início dele foi desafiante. Chegou um determinado momento na carreira dele, na vida escolar dele, que um professor dele falou para ele assim: você não vai ser nada na sua vida. Você é um péssimo aluno. Eu estou desperdiçando meu tempo te dando aula. Desista dos estudos. Imagina como ele se sentiu. Como você se sentiria tendo um professor como esse? Existem professores cruéis. Tomara que você não tenha tido um desses. Mas o Einstein teve professores desses. Mesmo assim, o Einstein conseguiu virar o jogo. O que muitas pessoas não sabem é que quando o Einstein tinha 10 anos de idade, ele fez uma coisa muito importante. Ele parou de estudar como as outras crianças estudavam e começou a se autoeducar. Ele começou a focar em como aprender. E ele começou a criar estratégias que melhoraram os resultados dele. Mas a vida do Einstein não foi muito fácil. Chegou momentos que talvez você já deve ter passado por isso. Sabe aquele momento que você pensa assim: ai, eu não dou certo nisso, sabe? Eu não tenho tempo, eu sou um péssimo aluno. O Einstein passou por isso. Chegou um momento da vida dele que ele achou que ele era um fracassado, que ele não ia dar certo.
E aí ele tinha dois caminhos, né? Ou ele podia falar, eu sou um fracassado, eu não tenho tempo, sou um péssimo aluno. Ou ele podia focar naquilo que ele gostava de aprender. Eu vou dizer para você o que o Einstein fez. Na escola, algumas matérias ele tinha notas boas. Ele gostava muito de ciência, de matemática, e ele começou a focar em ciência e matemática. E ele começou a se desenvolver nessas áreas. E o que aconteceu com o Einstein é que ele arrumou um emprego. E aí você fala, Ricardo, primeiro o emprego do Einstein foi um emprego show, né? Foi um emprego péssimo, pessoal. Ele não gostava do primeiro emprego dele, não. Ele trabalhava no escritório de patentes. Sabe quando você precisa criar os documentos para registrar uma invenção, um produto? Ele teve esse emprego. É um emprego que para ele era um emprego meio chato, meio sem graça, mas ele trabalhava nesse escritório. Só que o que o Einstein fazia foi genial. No tempo ocioso dele no trabalho, no tempo livre que ele tinha na vida dele, ele começou a criar os trabalhos acadêmicos dele. Ele usou o tempo ocioso para produzir algo de valor. E adivinha o que aconteceu? Se lembra daquela criança que com 4 anos de idade não falava direito? Aquele que teve dificuldade de leitura enquanto os outros já liam e ele ainda não lia? Aquele que o professor falou que não ia ser nada da vida? Essa pessoa se tornou o físico mais importante do século XX. E ele, pessoal, não focou na dificuldade de falta de tempo. Ele criou tempo e no tempo ocioso dele, ele criou um trabalho, ele criou um material acadêmico que hoje é referência mundial, um sucesso grandioso no mundo inteiro. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Se o Einstein conseguiu, você também consegue. Agora, na história do Einstein, teve um ponto importante. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele focou em como aprender. E eu quero reforçar aqui para você 2 perguntas que eu já fiz. Se você ainda não tinha notado, anote agora. Como você aprende melhor? Você é importante saber aquilo que você já faz que está dando certo para você aprender. Aquilo que você gosta de estudar, que você já está aprendendo bem. E segundo, o que é mais importante ainda, o que você precisa aprender. Como você precisa aprender. Porque é importante que você atualize a sua forma de aprendizado. Dessa forma, você vai ter melhores resultados. Eu adoro a história do Albert Einstein, que mesmo quando alguém tem dificuldades na infância, que alguém não acredita em você, você pode mudar o jogo e vencer. Se o Einstein conseguiu chegar nesse sucesso tremendo, você também pode. E como prometido, vamos dar uma olhadinha aqui na bônus quote de hoje. Essa bônus quote é realmente poderosíssima, tá? Deixa eu ler ela para você. The capability to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. Agora nós vamos analisar em detalhe as 3 partes importantes dessa quote. The capability to learn is a gift. A capacidade de aprender é uma dádiva. Ela é uma dádiva. Se você tem seus olhos, se você tem seus ouvidos, se você está recebendo essa informação, isso é uma dádiva. Pessoal, o seu corpo está programado para aprender. O ser humano é uma máquina de aprender. A criança é uma máquina de aprender. E se você é adulto, se você é adolescente, essa máquina ainda está ativa dentro de você. Ative o seu potencial. Use a sua dádiva. Imagine o seguinte, que quando chegar no dia do juízo final, né, você vai ser julgado enquanto dessa dádiva você usou, hein? Number 2, the ability to learn is a skill. A habilidade de aprender é uma competência. O que significa isso? Competência é algo que você tem que desenvolver continuamente. Então, para que você seja fera em aprender, você tem que continuar aprendendo coisas novas. E todos os dias, todos os meses, todos os anos, você tem que buscar aprender coisas novas. E isso vai ajudar você a ser melhor em todas as áreas da sua vida. O que você aprendeu nesse mês, nesse ano? Lembre-se disso, que a habilidade de aprender é uma competência que você desenvolve. Tá? Number 3, the ability to learn is a choice. The willingness to learn is a choice. A disposição de aprender é uma escolha. Deixa eu repetir isso para você. A disposição de aprender é uma escolha. Embora você já tenha a capacidade
você já tenha essa dádiva, você tem que escolher usá-la. É importante que você use a sua dádiva de aprender. Use a sua capacidade de aprender. Mas você tem que estar disposto. Uma escala de 0 a 10. O quão disposto você está disposto a aprender algo novo? Você precisa aprender algo. Falei para você fazer mais cedo, falei para você fazer 2 listas. O que você quer aprender e o que você precisa aprender. Dá uma olhada naquela lista lá e de uma escala de 0 a 10, o quão disposto você está para aprender cada coisa. Só quando você está disposto, você vai acessar a genialidade que existe dentro de você. Essas pessoas que se permitem fazer isso são os aprendizes eficazes. Então, lembre-se o que eu falei antes. Mude a sua forma de estudar e comece a aprender mais. Use a sua capacidade de aprender e aumente a sua disposição. A escolha, no final de tudo, é sempre sua. Chegamos agora ao final da parte 1 dessa série de treinamentos especial. E se eu conseguir agregar algum valor para você através desse vídeo, dê nele um grande like. E dessa forma eu sei que você está gostando desse tipo de material e eu vou fazer o meu melhor para produzir mais vídeos assim para você. E uma coisa eu sempre gosto de falar. Tudo que eu estou compartilhando aqui com você é resultado da minha experiência, daquilo que eu li, daquilo que eu pesquisei, daquilo que eu vivenciei. Não é uma verdade absoluta, mas é algo que funcionou para mim e certamente funcionará para você. Desde que você pegue uma ideia que você acabou de aprender aqui comigo e aplique imediatamente. Dessa forma, você vai ter resultados muito bons, muito rápido. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. E dessa forma, sempre que surgir um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Obrigado por assistir esse vídeo e eu aguardo ver você novamente muito em breve.